nome é Cristina Kemi, esse é meu podcast sobre tricô, costura e outras manualidades, basicamente só tricô ultimamente, mas enfim. E se é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo ou bem-vinda, e se você já viu algum dos outros episódios, obrigada por estar aqui de novo. Hoje eu vou começar com os projetos que eu tô fazendo, né, os projetos em andamento, e o primeiro é... Primeiro é essa blusa, o suéter que eu tô fazendo pro meu marido. Ele se chama Mountain Mist, é um design da Tinka Knits. Eu já falei um monte sobre ele, talvez o pessoal já tá cansado de ouvir, mas como eu ainda não terminei, tem que mostrar, né? Eu tinha contado no último episódio que eu desmanchei uma parte da manga e todo o corpo até aqui a parte da pala, né? Porque esse suéter é top-down, feito de cima pra baixo. Só que eu desmanchei porque tinha feito muito apertada aqui a parte desses losangos verdes escuros. Então eu tive que refazer aqui e por isso eu desmanchei praticamente tudo. Tudo não, né? Mas uma boa parte do que eu tinha tricotado. Mas eu tô agora quase terminando o corpo. Faltam mais uns 10 centímetros e depois eu faço a barra. Depois eu vou fazer as duas mangas e aí vai acabar. O que vai dar mais trabalho aqui é fazer o arremate, porque eu tinha feito o arremate tubular. Tem aqui, ó. Ai, meu Deus, quase morri. Tenho aqui a primeira barra que eu desmanchei e tinha feito um arremate tubular aqui. E por isso mesmo foi meio ruim de desmanchar, por isso eu cortei a barra. Pra eu fazer o arremate tubular de novo vai dar um trabalhão, porque tem que ficar costurando os pontos, basicamente. Só que, como eu fiz aqui o cast on tubular, eu acho que ia ficar bonito se eu fizesse o arremate tubular. Como é pro Wake, na verdade, ele nem vai reparar. Pra ele, acho que tanto faz se for um ou o outro. Um arremate mais elástico, tipo aquele da Jenny's Surprisingly Stretch Bind Off. Ou o arremate tubular, ele nem vai perceber a diferença, mas... Pra mim, que tô fazendo, eu queria que ficasse com um acabamento mais bonitinho. Mas não sei, vou ver quando chegar a hora. E eu tô fazendo nesse fio, Beiroa, da Retrosaria Rosa Pomar, de Portugal. É um fio 100% lã portuguesa, né, da Serra da Estrela. Em 100 gramas vem 230 metros. E tô usando a agulha 3.9 milímetros, que seria o número 6 do Japão, se não me engano, o número 5, deixa eu ver. Número 6 do Japão. E são umas agulhas de bambu da Clover. Eu acho que, apesar de eu ter desmanchado e tudo mais, eu tô gostando de tecer a blusa, assim, é bem, sei lá, gostoso, assim, como agora eu tô nessa parte que não tem que ficar se concentrando muito, né, é só tricotar circular direto até o final. Até a barra, pelo menos. Não tem que ficar, assim, contando pontos, enfim. Então dá pra tricotar e assistir alguma coisa, ou, enfim, fazer alguma outra coisa junto. E agora, passando pro próximo projeto, e também já mostrei várias vezes, essa meia aqui, que também é pro Wake, que eu queria dar junto com a blusa pra ele usar agora no inverno, mas o inverno já tá acabando. Eu espero terminar tudo antes de começar a ficar muito quente, que ele não consiga mais usar. Porque ele é muito calorento, então se não tiver bem frio, ele não vai usar coisas de lã. E aí eu tô fazendo o segundo pé, e no outro episódio eu tava bem no comecinho aqui da barra, agora eu terminei aqui essa parte da primeira barra, sei lá por assim dizer. Comecei a parte do cano da meia propriamente dito, que também é em ponto barra, mas é uma barra 3-1, né? 3 meia e um tricô, 3 knit e 1 purl, e aqui em cima é só knit purl alternado, né? Barra 1 por 1. Ainda falta mais um pouco do cano, né? Pra chegar no tamanho da outra meia. Mas a meia cresce bem rapidinho, né? Apesar de ser em ponto barra e tudo mais, eu acho bem gostosa de tricotar. Eu tô usando agulhas número 0, eu acho, do Japão. O número 0 do Japão, que seria tamanho 2.1 milímetros. E são de bambu da Clover também. Só que essas agulhas, o cabo é diferente. A junção do cabo com a agulha em si é diferente. Não sei se dá pra ver direito na imagem, mas ele gira em falso. Então é bem confortável de tricotar, porque você não precisa ficar ajustando a agulha, né? Essa outra aqui que eu tenho é o modelo antigo da Clover, que é um modelo fixo. Aqui a junção do cabo com a agulha em si, ela é fixa.
Então, às vezes, quando eu tô tecendo, ainda mais esse daqui que é uma peça grande, eu tenho que ficar girando um pouco a agulha. Eu percebo que isso afeta um pouco, assim, na questão do conforto do tricotar. Uma, porque essa agulha é mais grossa, e quanto mais grossa a agulha, teoricamente, mais esforço a gente faz pra tricotar. E essa outra agulha aqui da meia... Cadê a meia? Ah, caiu. Essa outra agulha aqui da meia, ela é mais fina, então isso por si só já é mais confortável. E também essa questão do cabo girar em falso, né? Da agulha em si girar em falso no cabo. Isso ajuda bastante quando a gente tá tecendo a peça, pra não ter que ficar fazendo muito esforço com as mãos. E a Mônica, do podcast Filho das Moiras, comentou isso, essa questão do tecer, né, uma peça só por muito tempo, como isso é cansativo para as mãos, ainda mais porque ela estava usando um fio mais grosso na última camisola que ela fez, na última blusa, enfim, no último suéter, que era aquele da Caitlin Hunter, Feel the Burn. Ficou muito linda, por sinal. E ela falou que foi, assim, mais cansativo para as mãos dela. E a Naná, do podcast Monge Vera, ela é especialista em ergonomia, né? Ela trabalha com isso, ergonomia no trabalho. E ela falou muita coisa, assim, de uma maneira mais técnica, sobre esse tema, assim, coisas muito importantes e que realmente a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente acabar esforçando demais as mãos, o braço, né, o cotovelo, os ombros, chega uma hora que não tem mais como tecer. E esse é um dos grandes, assim, medos, sei lá. Enfim, coisas que eu me preocupo porque eu não quero ter que deixar de tecer porque sinto dor, né? Então eu comecei a aprender outros métodos de tricotar, uma pra ajudar nisso também, porque eu tricotava primeiro no método inglês e depois eu aprendi o continental porque eu achava o inglês muito devagar. Eu pensava, não é possível que tem que ficar dando laçada toda hora. E a minha mãe sempre me falava assim, não, mas você tá segurando o fio com a mão errada, não sei o que. Ela falou, como você consegue desse jeito? Eu falei, não sei, foi assim que eu vi na internet. Ela, não, segura o fio com a mão esquerda que você vai conseguir fazer melhor. Daí eu comecei a pesquisar e eu descobri que existia esse outro método, que é o método continental, né? Que é o que a minha mãe tricota, mas ela não conseguia me explicar exatamente qual que era a diferença. Então eu aprendi no YouTube e gostei bastante de tricotar com o método continental. Acho que como eu fazia crochê antes de começar a tricotar, foi mais intuitivo segurar o fio com a mão esquerda, porque quando a gente crocheta, a gente tensiona o fio com a mão esquerda e vai crochetando com a mão direita, né? Pra mim que sou destra, pelo menos. Então eu comecei a sentir um pouco de dor no cotovelo quando eu tava fazendo o tricô pelo método continental, principalmente quando eu fazia carreiras em ponto tricô, em liga, porque, não sei, acho que a maneira como eu seguro a agulha, sei lá. Isso tava me incomodando, né, essa dor no cotovelo, e eu pensei, se eu não tentar fazer alguma coisa pra mudar isso, o jeito que eu tricoto, essa dor vai piorar. Comecei a pesquisar outras maneiras de tricotar, e eu já tinha ouvido falar que no método português é muito mais fácil a gente tricotar em purl. A maneira como a gente trabalha o fio faz com que o movimento do ponto em si é mais fácil de fazer. E aí eu fui pesquisar, vi uns tutoriais, tentei fazer e segui mais o tutorial da Fabi, do podcast Meias. Tô tentando, assim, eu acho que não é um método que eu seja mais rápida, eu acho que eu ainda sou mais rápida no continental, mas eu acho que é mais confortável, porque depois que eu comecei a fazer o purl usando o método português de passar o fio no pescoço, eu não sinto mais dor no cotovelo em nenhum lugar. Às vezes eu sinto um pouco de cansaço nos ombros quando eu tricoto muito tempo, mas acho que independente do método, força um pouquinho, né, não tem jeito. E também pelo meu trabalho, dependendo a tarefa que eu faço no meu trabalho, que força um pouco mais os ombros também, eu já sinto um pouco de cansaço naturalmente. Então eu comecei a falar sobre isso, porque acho que a gente tem que realmente tomar cuidado com o nosso corpo, porque, sim, se a gente sente dor enquanto tricota ou faz qualquer outra atividade, é porque alguma coisa tá muito boa, né? Eu vi outro dia uma pesquisa no Stories, né, no Instagram, assim, uma coisa bem informal, mas aquelas enquetes, né, de sim ou não. E muita gente respondeu que sentia dor enquanto tricotava, se eu não me engano era dor nos dedos ou dor nas mãos, alguma coisa assim. E eu fiquei meio surpresa, porque eu pensei, nossa, será que o pessoal acha que é normal? Enfim, cada um acho que pensa de um jeito, mas na minha opinião a gente tem que investigar, né, tentar achar alguma maneira de fazer as coisas sem sentir dor, porque não é muito comum. A dor é um sinal de que alguma coisa tá errada, né? Só queria
falar um pouco da minha opinião a respeito desse tema, já que a Mônica levantou esse assunto e a Naná deu continuidade, mas eu sugiro que vocês vejam lá o vídeo da Naná, porque ela fala de uma maneira mais técnica e com instruções mais adequadas, eu diria. Eu não sou muito, assim, talvez um exemplo a ser seguido, porque eu não costumo, assim, fazer muitos alongamentos e tudo mais, mas eu tento pelo menos levantar. A minha medida de tempo normalmente são os vídeos que eu tô assistindo. Então, se eu tô assistindo um podcast, normalmente quando termina um podcast, daí eu tento ir beber uma água ou ir ao banheiro, alguma coisa assim, porque realmente a tendência é a gente ficar assim cada vez mais encolhida, né, fazendo tricô no nosso sofá ou na cadeira, enfim. Eu espero que ninguém sinta dor enquanto tricote ou faça alguma outra coisa que goste. Passando pro meu próximo projeto em andamento, é o meu Chale Versalhes. O Chale Versalhes é uma receita da Cristi e ela criou essa receita para arrecadar fundos para o tratamento oncológico que ela tá fazendo. E eu tô organizando um call para ajudar na divulgação da receita, então chama Versalhes Call. E eu vou deixar todos os links, enfim, informações aqui na descrição, porque eu já falei um monte sobre isso no meu último episódio, então não vou repetir aqui. Mas quem tiver interesse em tecer com a gente, vai ser super bem-vinda ou bem-vindo. É uma peça muito gostosinha, assim, de tecer. Eu tô bem no começo, mas já dá pra perceber que o gráfico, ele é bem simples, assim, apesar de ser uma renda, é bem repetitivo, então... Bati com a agulha na minha cara. Então vai ser fácil de tricotar, eu acho, assim. Tô fazendo com esse fio, que é o Prisma da Círculo, é um fio brasileiro, que eu trouxe aqui pro Japão. E ele é composto por 4 cabos soltos. O meu não tá tão solto porque quando eu novelei o fio, ele vem num cake, nesse formato assim, já de novelo. Só que eu novelei ele outra vez porque ele tava todo desmontando, tava um caos. E quando eu fiz isso de novelar de novo, eu tentei dar uma torcidinha nos cabos porque fica mais fácil de trabalhar. Como o cabo é muito solto, é bem ruim de puxar assim com a agulha. E aí, também pra ajudar nessa questão dos cabos, a Harumi Sakamoto do Site Atelier, ela sugeriu que a gente colocasse uma miçanga que fica correndo no fio pra poder juntar todos os cabos e ficar mais fácil de trabalhar, porque aí os cabos também não ficam se separando tanto. Daí eu fiz alguns testes pra ver como ficava melhor segurar a miçanga e ainda tô tentando entender como fica melhor, mas de qualquer maneira eu acho que é útil essa dica, assim. E bastante gente comentou que é legal pra quando você trabalha 2 fios ao mesmo tempo, né? Que não sejam tão grossos, assim. No Brasil, muita gente trabalha com fio de algodão, tipo Anne ou Claire, que também são da Círculo ou de outras marcas. E é uma boa dica colocar a miçanga pra segurar os 2 cabos. E mesmo porque dentro do saco de projetos, da bolsa de projetos que a gente tem, às vezes os fios ficam embolando um no outro. Se tiver a miçanga, talvez isso não aconteça tanto. E o meu chale em si tá aqui. Eu acabei a primeira parte do primeiro gráfico agora, então por isso passei esse fio laranja aqui. Acho que dá pra ver. Que é o meu fio de segurança, então se eu errar mais pra frente eu consigo desmanchar até aqui, porque esse era um grande desafio, assim, que eu tinha com a renda, era desmanchar e conseguir pescar os pontos depois, né? Eu nunca tinha pensado, assim, em passar fio de segurança ou passar alguma agulha, sabe, pra pegar os pontos antes de desmanchar, não sei, isso nunca me veio à cabeça, mas depois eu descobri que existe esse negócio dos fios de segurança e eu acho que agora eu vou ter mais coragem de fazer, assim, projetos rendados maiores. Ainda tá bem no comecinho, mas já dá pra ver um pouquinho da renda. Eu tô usando a agulha número 3 da Clover de bambu também, quase igual às outras. E essa daqui também tem o cabo que gira em falso. E essas agulhas da Clover, ela tem uma corzinha aqui. Aquela outra que eu mostrei não tem porque ela é numeração mais baixa, então eu acho que ela não tem muitos tipos de cabo. Mas esse daqui tem essa cor azul clara, indica que o cabo dela é de 60 centímetros, porque essas agulhas da Clover, a maioria vem em vários tamanhos de cabo. Então tem de 60, que é esse aqui que eu tô usando, tem de 80 e tem de 40 centímetros. Então cada um é uma cor aqui nessa junção do cabo com a agulha, e aí ajuda a identificar, pra não ter que ficar medindo quanto fica. Na verdade, o ideal seria usar uma agulha com cabo de 80 centímetros, porque como o chale vai crescer, acho que vai ficar muito apertado depois, mas eu não achei pra comprar a agulha de 80, então eu tô usando a que eu tinha em casa mesmo. A receita indica usar a agulha 3,5, só que eu sei que o meu ponto ele é meio folgado, meio largo, então eu preferi usar a agulha número 3,
pra ter uma renda um pouco mais delicada, assim. Eu gosto com os buracos menores, assim. Isso também é uma questão muito pessoal, né? Tem gente que prefere uma trama mais solta, mais aberta. Uma outra coisa que eu mudei é aqui na linha central. Em vez de fazer as laçadas, os aumentos com laçadas, como nesse chale aqui, que fica esses buraquinhos, né? Fica tipo uma espinha de peixe que o pessoal fala. Eu tô fazendo um aumento com o Make One Pearl, não, Make One Left e Make One Right, que eu não sei como chama em português, mas é fazer um ponto levantado, assim. Se eu não me engano, chama aumento intercalar, mas sei lá. Daí não fica um buraco muito grande, fica um buraco bem discretinho. E eu queria testar assim porque eu acho bonito esse daqui, mas eu não sei. Nesse chale, como já tem os buracos da renda, teoricamente eu acho que esses buracos devia ser para acompanhar aqui também, né? Esses buracos que tem aqui em cima nessa parte da borda. E seriam os buracos aqui e os buracos aqui na vertical. Mas eu queria experimentar, assim, pra ficar mais delicado, já que eu tô fazendo também uma trama mais fechadinha, achei que talvez ia ficar legal. Na verdade eu não sei, só quando o chale crescer mais eu vou ter uma ideia melhor se vai dar certo ou se vai ficar meio esquisito, porque pode ser também que dê a impressão de que tá faltando um ponto, né, um buraco, eu tava vendo. Porque aqui tem uma laçada e talvez teria que ter outra aqui dessa coluna aqui central. Mas não sei, eu tô fazendo um teste aqui, se não der certo depois eu desmancho e começo de novo. Ou sigo assim até o final, vamos ver. Vou mostrar a arte que eu fiz aqui com a minha receita. Eu tava usando aquele app Knit Companion no celular pra ler o gráfico, só que é muito pequenininho, eu não tava enxergando nada. Acho que seria ideal usar num tablet, no iPad, alguma coisa assim, só que eu não uso muito o iPad e aí eu fiquei meio com gastura, sabe, de ter que ficar usando o iPad só pra ver o gráfico. Então achei mais fácil imprimir. E aí o gráfico ele vem com esse pedaço aqui separado, porque não cabe mesmo no design da folha A4. Então esse pedaço vem aqui na parte de baixo, daí eu recortei, colei e aí dobrei no meio, porque senão não cabe aqui dentro dessa pasta. Pra eu ter o do lado direito e do lado esquerdo do chale tudo em um lugar só. Daí eu só olho aqui, daí eu termino o lado direito, viro e vejo o lado esquerdo. Não sei se vai dar muito certo, mas eu tô tentando assim. Só não sei direito como eu vou fazer pra marcar as carreiras, se eu vou usar o washi tape pra colar, porque até agora eu tava fazendo com o app e esse daqui eu imprimi hoje pra testar. Então, vamos ver se vai dar certo. Espero que sim. Esse negócio aqui ficou engraçado. Parece um origami de tanto que eu dobrei o papel. E acho que de projetos é isso. Tenho vários projetos na agulha, mas que estão ali na geladeira esperando a vez deles. Porque eu tô tentando fazer só esses pra ver se eles andam pra frente. O que já é bastante, né? São 3 coisas. Eu queria mostrar uma coisa que chegou aqui em casa. Quem é de Portugal talvez reconheça esse envelope. Veio da Maria João Lordello. Eu não sei se fala Lordello ou Lordelo, talvez eu tenha falado errado. Ela me mandou um pacote com um postal e um outro postal que tem uma fotografia que é bem parecida com a ilustração, assim, né? A cidade ao fundo, com os barcos na frente. Aqui no caso é um barco só, mas aqui tem 2. Tem algumas construções que eu não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas tem algumas construções aqui na foto que dá pra ver aqui também na ilustração, essa igreja, essa torre, eu não sei se é um observatório, alguma coisa assim. E eu achei super legal ter as duas versões, tipo, ao vivo, sei lá, a foto e a ilustração. E daí ela escreveu uma mensagem aqui atrás também nesse postal. E esse outro tá em branco e tem eu amo Portugal. Aqui 100% Portugal com um galinho. E esse postal aqui, ele é diferente também porque ele é laminado aqui nessa parte da foto e aqui nessa parte que seria o fundo branco é um papel fosco, assim, então quando a gente toca dá pra sentir a diferença nas texturas, é bem legal. E aqui ela fala que recebeu o meu postal de Natal, né, que eu mandei pra ela, e ela
envia 2 postais que são a foto e o desenho de Ribeira do Porto, que é a cidade dela. E também 2 novelos de uma mistura de lã e algodão, que são da Local Yarn Shop dela lá no Porto. E esse pacote aqui, eu já abri, então tá meio desengonçado, mas ele veio super bonitinho assim, sabe? Também parecendo um origami, assim, uma dobradura. E tem uma ovelha e tem um adesivo aqui que dá pra ver qual é o nome da loja, que é a Ovelha Negra. E eu não conheço a loja pessoalmente, eu nunca fui a Portugal, mas eu acompanho pelo Instagram. E eles têm uns fios super fofos, assim, uns novelinhos. Redondinhos, tentando abrir. E o fio que ela mandou pra mim é esse Olivia. Acho que os fios deles, assim, da marca própria deles, são todos nomes de mulher. Eu lembro que tem a Ofélia, tem outros fios, assim, com nomes de mulher, achei super legais. Eu não sei se são nomes típicos portugueses, dá a impressão pra mim que são nomes brasileiros, porque são nomes que a gente tem no Brasil também, mas imagino que seja português. Igual ela falou, é um fio que é algodão com lã. 55% lã merino e 45% algodão. Ela mandou 2 tons de cinza, um cinza mais claro e um cinza mais escuro. Aí é um fio bem fininho, ele tem 350 metros em 50 gramas e é indicado para agulha 2,5 a 3 milímetros, então é bem fininho mesmo. Então eu não sei ainda exatamente o que eu vou fazer. Eu dei uma olhada em algumas receitas. Eu acho que ele tem cara de chale, esses fios, assim, as cores e também a espessura deles. Só que eu não queria fazer mais um chale porque eu não uso tantos, assim, eu já tenho alguns. Então tava procurando alguma receita de peça de vestuário, mas não sei. Vamos ver o que vai dar. Mas eu fiquei super feliz. Obrigada, Maria João. Nossa, quando eu mandei os postais, assim, eu não imaginava que receberia tanta coisa em troca. A Catarina, do podcast Vão de Escada, também mandou um pacote. A Fabi mandou um cartão super legal. Eu fiquei super feliz com esse retorno, além das mensagens, né, das meninas que receberam, assim. Foi muito especial pra mim, porque foi muito cansativo no final do ano passado, assim, mas eu preparei os postais com bastante carinho e eu fiquei feliz que o pessoal conseguiu receber, apesar de toda a confusão da pandemia. Eu só não consegui enviar pro Brasil, infelizmente. Mas quem sabe esse ano vai dar certo pra todo mundo receber o cartão na versão física. Eu conheci a Maria João no teste knit da Fabi, dessa blusa que eu tô vestindo agora, a argila. Foi bem legal, assim, ver a blusa dela nascendo também, mais ou menos no mesmo tempo. E ela participou também do call que a Naná organizou ano passado, do Meias de Outono. E daí comecei a acompanhar ela mais pelo Instagram, mas, assim, foi realmente uma surpresa quando ela comentou que ia mandar o pacote e precisava confirmar alguns dados por causa da burocracia, enfim. E quando chegou eu fiquei, assim, muito surpresa. Não imaginava que viria tantas coisas legais. A partir de um único postal que eu enviei pra ela, assim, foi uma coisa bem simples. Bem mais simples do que ela me mandou. Então, obrigada mais uma vez, Maria. E por último, eu queria deixar uma indicação de podcast. Eu já comentei em um vídeo anterior, mas foi tão rápido que eu queria agora falar com mais detalhes, que é o podcast da Fátima. Ela é brasileira e mora no Canadá, em Ontário, e ela tem um podcast em inglês e agora tá fazendo vídeos em português também. E é engraçado porque eu acho que ela não tinha tanto contato com a comunidade tricoteira do Brasil, porque ela mora há 20 anos, se eu não me engano, no Canadá, então já faz um bom tempo, né, que ela saiu do Brasil. E acho que a maior parte das referências dela são em inglês, de pessoas que produzem conteúdo em inglês, enfim. E é legal que ela começou a assistir aos meus vídeos e acho que a partir disso despertou mais o interesse dela pra comunidade tricoteira no Brasil. Ela faz umas coisas muito legais, assim. Pra começar, ela tem um quarto da lã, um quarto da fibra, porque além de tecer, né, de tricotar, ela também fia o fio. Então ela tem muita fibra pra ser fiada e faz projetos com fio que ela mesma fiou, que ela mesma tingiu, porque ela também tinge alguns fios. Então, são projetos muito diferentes, assim, técnicas muito diferentes, e eu fiquei, assim, extasiada quando eu vi o quarto da lã dela, porque realmente é um monte de coisa, muitas cores, assim, achei super legal.
E agora com os vídeos em português eu me sinto mais próxima dela também por causa da própria língua. Enfim, eu acho que ela consegue passar nuances que em inglês é um pouco mais difícil, e também eu achei super interessante o primeiro episódio dela em português e agora saiu o segundo. Eu vou deixar linkado aqui na descrição pra quem tiver interesse em assistir, e também ela tem outros vídeos de tutoriais, de filtragem, de tecer, de tingir, enfim, das técnicas que ela gosta. E também ela começou a tecer o chá de Versalhes, esse que eu acabei de mostrar. E ela contou no último episódio do podcast dela qual fio que ela tá usando e como que ela encontrou esse fio no meio do stash dela, né? E foi muito interessante a história, essas coincidências da vida, assim. É uma coisa que eu acho super gostosa de ouvir. E além de toda a conversa sobre tricô, fibras, fios, enfim, normalmente nos vídeos dela também tem umas imagens do lugar que ela mora. É uma região muito fria no Canadá. Eu não consigo nem imaginar o que é passar um frio de menos 40 graus, por exemplo, assim. Aqui onde eu moro no Japão, eu acho que no Japão em geral, assim, não faz essa temperatura tão frio, mesmo no norte, que é mais frio, não chega, eu acho, a menos 40 graus. E aqui onde eu moro especificamente não é tão frio, então o máximo que a gente pega é menos 2, menos 3 graus, assim, que pra mim já é congelante. Então um friozão desses não dá nem pra imaginar qual é a sensação mesmo. O marido dela tem um drone, eu acho, eu não tenho certeza, mas ele faz umas imagens aéreas, faz uns takes bem legais dessas paisagens, assim, de neve e tal. E achei super lindo, assim, eu coloco em tela cheia no meu computador só pra ficar vendo as imagens, sabe, com aquela musiquinha de fundo, eu achei super legal. Eu também gosto de ver quando a Catarina do Vão de Escada posta as imagens da neve na Noruega, assim, também aquela paisagem toda branquinha, assim, é muito divertido, assim, é muito diferente da minha realidade, assim, mesmo aqui no Japão a gente quase não vê neve, quer dizer, aqui onde eu moro. Também tem as paisagens da Naná do Monte Vera, são uma outra vibe. A Naná mora perto da praia, então ela mostra sempre o mar, assim, é uma coisa que também me deixa, assim, mais revigorada. É muito legal poder, assim, passear vendo os podcasts do pessoal, já que a gente não consegue passear. Então é isso, se vocês quiserem deixar o podcast da Fátima, eu vou deixar os links aqui na descrição. E ontem teve um terremoto aqui bem forte no Japão. Na verdade foi mais no norte, o epicentro, na região de Fukushima, que é onde teve o terremoto bem grande 10 anos atrás, em 2011, que teve o tsunami, destruiu, não sei, afetou uma parte da usina nuclear que tem lá. E ontem aconteceu um terremoto bem forte no mesmo lugar. E foi um susto super grande, porque tremeu a casa inteira, assim, a gente sentia as paredes tremendo, o chão tremendo, assim, e eu fiquei, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Mas eu não sei, assim, quantos minutos foram, ou se foram segundos, não sei se meio que perdi a noção do tempo, e foi bem mais comprido do que o que costuma ser. Foi um susto bem grande na hora, e eu só ficava pensando, nossa, assim, e se cair a casa, enfim, e se tiver tsunami de novo, essas coisas. Mas quando acabou a gente olhou na internet e não teve nada grave, graças a Deus. Ou sei lá, aos céus, qualquer força superior, não aconteceu nada. Só alguns lugares ficaram sem luz, mas assim, perto do que aconteceu em 2011 não foi nada de grave. Eu só tô dividindo aqui essa experiência porque tá muito recente assim na memória, foi ontem à noite. Então, resolvi falar por aqui. Eu esqueci de falar de mais um podcast que eu comecei a assistir, que é o da Rita Maria Melga. Eu sempre acho que o nome dela é Maria, porque o podcast chama Maria Melga, mas é a Rita. É muito divertido também o podcast dela, porque ela tem muitos projetos. Não sei se foi por acaso, né, nesses 2 primeiros vídeos que ela postou tinham vários projetos. Ela faz umas peças lindas, ficou muito bonito. E no segundo episódio dela tinha a filha dela conversando, assim, ela, uma neném, então ela fica só fazendo balbucios, assim, muito fofinha, gente. Faz muito tempo que eu não tenho muito contato com o neném, então foi bem gostoso escutar, assim, a vozinha de nenê falando, assim. Porque acho que como a Rita ficava conversando com a câmera, talvez a nenê ficava respondendo pra ela. Não sei se foi isso, mas foi a impressão que eu tive. Foi muito gostosinho de escutar. Então vou deixar também o link do podcast dela aqui na descrição. Acho que a maioria já deve conhecer, principalmente as meninas portuguesas, mas pra quem ainda não viu, vale a pena assistir aos vídeos dela. Bom, agora acho que é só mesmo. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Obrigada por terem assistido. Um beijão.